Bom, olá pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, 33º aqui no YouTube e o primeiro no Spotify. Você então que nos segue agora no Spotify, a gente agradece a sua audiência e, claro, pede para você seguir no nosso YouTube também as outras os outros 32 programas. São mais de 55 vídeos já feitos, porque a gente divide sempre em uma ou duas partes, e você está sempre bem-vindo, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, e é isso. Pessoal, é o seguinte, ano novo começando, nós estamos aqui pela primeira gravação do ano de 2023. Nossa primeira gravação do ano de 2023, a primeira após a homenagem que nós fizemos a Edson Arantes do Nascimento Pelé, né, que faleceu infelizmente no final do ano passado. E hoje nós viemos aqui falar do dos campeonatos estaduais que estão começando, né? Nós vamos falar dos principais campeonatos estaduais. Aliás, nós vamos combinar com vocês o seguinte: vamos falar apenas dos quatro principais campeonatos estaduais. Não que a gente não goste do Nordeste, nem de Goiás, nem nada disso, mas é por conta da nossa condição de ficar acompanhando os estaduais todos. Então, nós vamos falar do Paulista, do Carioca, do Mineiro e do Gaúcho. Mas hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar exclusivamente do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, porque eles começam nesse fim de semana. Aliás, o Campeonato Carioca já começou, na verdade já começou, não, vai começar daqui a pouquinho com Flamengo e Audax, partida que seria da quinta rodada, mas que agora foi antecipada para a primeira rodada porque o Flamengo, no dia 28 de janeiro, tem que jogar a Supercopa, que foi transferida para o dia 29 de janeiro contra o Palmeiras, né? Supercopa que tem data marcada para 29 de janeiro, tem já o estádio confirmado, que é o estádio de Brasília, e que vai ter cobertura aqui pós o jogo. Nós vamos comentar esse jogo no dia 29 de janeiro. Pois bem, é o seguinte: Campeonato Carioca começa com Flamengo e Audax daqui a pouco. Como nós estamos gravando aqui às 8h08 da noite, não tem como a gente falar sobre o jogo Flamengo e Audax, que vai ser às 9h30. Mas tem como a gente dizer que a equipe do Flamengo vai jogar inteiramente reserva. Vai estrear hoje apenas o nosso glorioso treinador Vitor Pereira, né? Que é o treinador que estava no Corinthians ano passado, saiu do Corinthians de forma meia atabalhoada, vamos dizer assim, para alguns covarde, né? E agora vai estrear na equipe do Flamengo nesse ano de 2023. Além disso, vamos falar também do Vasco da Gama que joga no sábado contra a Volta Redonda. Também vamos falar do Botafogo, que joga contra o próprio Audax no domingo, e o Fluminense, que joga contra o Resende em Volta Redonda, onde a equipe do Resende vai mandar os seus jogos. Além disso, é o seguinte: começa os estaduais, começa o ano, começa o calendário. A gente tem que dizer o seguinte: que começa também os esquartejamentos de direitos de transmissão. Eu acho complicada essa história, porque é o seguinte: é chato você ter que ficar falando toda hora, vai jogar ali, vai jogar aqui, vai jogar em outra TV. Então é o seguinte, vamos listar para você. Campeonato Carioca vai ser transmitido pela Band, na TV aberta, e na TV fechada pelo Band Esportes, pelo Band Esportes. Porém, é o seguinte, Vasco e Botafogo não vão aparecer como mandantes na transmissão da Band, nem do Band Esportes. E também nem pelo YouTube no Carioca Play. Porque é o seguinte, tanto o Vasco quanto o Botafogo não aceitaram a oferta da Bandeirantes
e a oferta do streaming do Campeonato Carioca para os seus jogos, por exemplo. Por que que eles não aceitaram? Porque o Flamengo pediu um X a mais de dinheiro e ganhou. Simples assim. Então, Vasco e Botafogo vão ter os seus jogos como mandante transmitidos pela Cazé TV na Twitch. Eu acho isso errado porque é o seguinte, tanto no streaming quanto na Twitch, eu acho que gourmetiza o futebol. Gum- Gourmetiza o futebol. Simples assim. O torcedor não tem condição de ficar pagando tantos streamings assim. Então, ou o Campeonato Carioca, os quatro grandes, se acertam e ganham um, 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 um valor só de cota de participação, ou então o Campeonato Carioca vai diminuir. É simples assim. Vai diminuir cada vez mais. E a cada vez mais está menor, porque a diferença dos quatro grandes para os quatro pequenos, aliás, para os quatro pequenos, para os outros pequenos, é um negócio abismal, absolutamente abismal. Por exemplo, é, a diferença do Flamengo hoje para o Resende, por exemplo, é um negócio absurdo. Você não vê, por exemplo, você não tem uma ideia de como esse Resende vai proliferar no Campeonato Carioca. Você não tem. Antes você tinha, agora não tem. Bom, o outro assunto nosso aqui é o Campeonato Paulista, evidentemente. Se o Campeonato Carioca já está esquartejado em em diversas emissoras, o Campeonato Paulista então nem se fala. Campeonato Paulista que tem lá o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, mas tem transmissão da Record, tem transmissão da HBO Max, tem transmissão da HBO Play, tem transmissão do Premiere, tem transmissão do YouTube do Paulistão. Então, se o cara que acompanha o futebol, que é um pouco leigo nessas coisas, vai ter que ficar caçando onde o seu time está jogando. E é um negócio absurdo também, eu acho. Eu acho que poderiam juntar os times todos e falar assim, não, queremos uma transmissão única em determinada cadeia de TV ou de rádio, enfim. Porque senão, cara, com todos esses jogos aí todo mundo vai perguntar: onde está jogando São Paulo? Onde está jogando Corinthians? Onde está jogando Palmeiras? Não dá, velho, não dá para ficar caçando essas coisas aí. Além disso, em termos de dinheiro, eu honestamente nunca vi um mercado tão forte como foi o mercado da bola esse ano no futebol brasileiro, sobretudo no futebol carioca, porque o Flamengo gastou com três contratações coisa de 87 milhões de reais. O Vasco, com sete contratações, gastou 90 milhões de reais, embora já com o dinheiro da SAF, da 777 Partners. Botafogo foi mais comedido, e o Fluminense também foi um dos que mais gastou para a temporada. Além de outros clubes aí pelo Brasil, né, São Paulo contratou ali 10 jogadores, Corinthians contratou bastante, Palmeiras foi o único que não contratou, né, porque a gente sabe que o Palmeiras é um time forte e o Palmeiras parece que não vê necessidade, né, de contratar jogadores. Mas enfim, é, esse é o futebol estadual. A verdade é o seguinte: Flamengo é o super favorito ao Campeonato Carioca, mesmo jogando com time sub-20, nos primeiros jogos, como vem já acontecendo nos últimos anos. Mas eu acho que o Campeonato Carioca vai ser mais apertado, porque o Vasco contratou muito bem e o Fluminense consegue ser uma pedra no sapato do Flamengo. Aliás, o Flamengo tem que estar com o time tinindo já, porque o Flamengo vai disputar a Supercopa e vai disputar também o Campeonato Mundial de Clubes, agora no começo de fevereiro, que vai ter cobertura aqui. É o seguinte, já falei demais, então vamos passar para o nosso amigo Thiago Saraiva, que está aqui com a gente. Saraiva, o que que você acha? Campeonato Carioca, o favorito é o Flamengo?
Bom, É, Giovanni, tudo bem? Boa tudo bem. O noite aí Saraiva a está com um pequeno todos. probleminha. Oi? O Saraiva está com um pequeno probleminha lá na transmissão dele. Saraiva Praieiro, guerreiro do povo brasileiro, lá em Sergipe. Tava falando lá com a gente, mas deu um probleminha no sinal daqui a pouco. Ó, tá de volta aí, pode falar, Saraiva. Os quatro grandes clubes do Rio vêm fortes novamente para esse ano, né? O Vasco agora com o dinheiro da SAF, né? Grandes investimentos, como você disse. O Flamengo vem como amplo favorito, até pela disputa da Recopa Sul-Americana e também aí do Mundial de Clubes agora também, né? Da Recopa Brasileira também. Sim. Tem vários títulos importantes a ser disputados esse ano. Deve despontar como favorito em todos esses campeonatos. Mas, como você disse também, Vasco e Fluminense chegam logo em seguida e Ó, Botafogo também deve entrar o esse ano Botafogo, o Botafogo reforçado. com Porque John a Textor, questão é o que os times pequenos têm sido usados com esse acerto entre quatro aí, né? sim. O O Botafogo que os com times John pequenos têm Textor sido tá, prejudicados com esse acerto. exatamente. O Botafogo com John Textor tá assim mais comedido, contratou bem no começo do ano passado, mas esse ano está um pouco mais comedido também. Embora o torcedor do Botafogo já tenha dito que o ano é para a Sul-Americana, né? Então o Campeonato Carioca tá meio que jogado de lado pelo Botafogo. Mas o Vasco vem forte, que o Vasco precisa desse título. Aliás, por falar em Vasco, é o seguinte, no último fim de semana nós tivemos a morte do maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi o Roberto Dinamite. E a gente, claro, presta as nossas homenagens aqui e também é, manda uma saudação à família de Roberto Dinamite e dedica esse programa a ele. Além disso, é o seguinte: é, eu acho que tanto Palmeiras e Flamengo eles têm que começar o ano bem. Eu acho um erro do Flamengo esse ano, inclusive, começar o Campeonato Carioca com time juvenil, porque ele precisa do time titular. Ele precisa do time titular em ritmo de jogo. Em ritmo de jogo. Principalmente para pegar um Real Madrid no Mundial, se pegar, né? Que vai pegar um Real Madrid que está jogando aí sempre. Inclusive, o Real Madrid vai jogar agora a final da Supercopa da Espanha no domingo. Ontem jogou, foi muito mal. Se o Flamengo jogar o mínimo da bola, consegue ganhar desse Real Madrid, no meu entendimento, mas precisa do time com ritmo de jogo. Se for ficar colocando só a equipe sub-20 para jogar, essa galera chega contra o Palmeiras lá na final já sem ritmo de jogo nenhum, sem dúvida. Agora, o que você acha, Saraiva? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem que O Saraiva tá se com entrosar, né? Já o Saraiva tá com muitos feita problemas. entre principalmente agora com os reforços que chegaram, questionável, mas nós não vamos falar, não vamos dar crédito pro Vitor Pereira esse ano aí, não, porque a saída dele foi uma saída meio conturbada aí, meio polêmica, vamos dizer, às vezes até um pouco antiética, vamos dizer assim. Não vamos falar isso, mas eu acho que deveria se manter, sim, como você disse, o time É o titular time titular, né? desde agora se entrosar, porque o jogo mais importante do logo agora no começo. Tá, o Saraiva tem que manter o time titular, evidentemente, a equipe do Flamengo. Eu acho que agora no começo, como tem muitas competições, porque vamos lembrar que o Flamengo tem a Recopa Sul-Americana também, logo após o Mundial. Então precisa começar forte, um ano forte. Não que o time não seja forte. Tanto é que trouxe o Gerson aí por 86 milhões de euros. Dos 88 milhões aliás, milhões de reais, perdão. Os 88 milhões de reais que o Flamengo investiu em contratação, 86 foi para trazer o Gerson, né? E 1,5 milhão para trazer lá o goleiro do Boca Juniors, que é o
Martínez lá, mas não é aquele da seleção argentina, não. Se fosse, aí era impossível ganhar do Flamengo, né? Mas não é. Muito bem. Agora falando do Fluminense, o Fluminense também contratou bem. O Fluminense contratou uma galera mais antiga, assim, mais antiga entre aspas, né? Trouxe Queno do Atlético Mineiro, trouxe uma galera mais veterana, né? O Fluminense que já era forte ano passado, ficou na terceira posição do Campeonato Brasileiro, terceiro ou quarto, por aí. E esse ano está cotado para ganhar a Libertadores, né? O problema é que o Fluminense, na hora H, sempre treme, né? Mas a equipe do Fluminense, do nosso Fernando Diniz, tem tudo aí para ser uma pedra no sapato do Flamengo, no Campeonato Carioca e do Vasco também, né? E tem tudo aí para surpreender também na Libertadores. Também na Libertadores, o Fluminense, que não estreia na fase preliminar, né? O Fluminense vai para a fase de grupos da Libertadores. E nesse Campeonato Carioca, o Fluminense tem grande chance de ir à frente, né? Muito bem. Agora, agora falando aqui de Vasco e de Botafogo, é o seguinte, eu acho uma pobreza de espírito, entre aspas, você brigar com você ter a Server Partners, você ter a empresa do John Textor, Botafogo e Vasco, e você brigar de uma certa maneira, né, por conta de direitos de transmissão, eu acho uma pobreza absurda. Uma pobreza absurda. Ainda mais que eles têm dinheiro de fora, inclusive. Então, você vai deixar um nicho de pessoas deixar de assistir você por conta de uma picuinha. Não dá. É o que o Campeonato Paulista resolve bem. E aí, já mudando para o Campeonato Paulista, porque ambos os times grandes ganham a mesma cota de participação. Por quê? Porque um ajudando o outro ajuda a crescer o futebol. E o futebol paulista está grande por conta disso, por conta de companheirismo. No Rio de Janeiro não tem esse companheirismo, né? E por falar nos times de São Paulo, a equipe do Corinthians, que tentou a contratação de Cristiano Ronaldo, não conseguiu, é claro, por motivos óbvios, né? Bom, o nosso Saraiva tem uma carreira, o Saraiva está voltando. E por falar no Corinthians agora, Saraiva. Corinthians que tentou a contratação do Cristiano Ronaldo e por motivos óbvios não conseguiu. Tentou injetar dinheiro no Cristiano Ronaldo e não quis contratar um técnico, quis efetivar Fernando Lázaro. O que você fala sobre esse treinador? Bom, o Fernando Lázaro já é um técnico que faz um trabalho. É, bom, é o seguinte, o Saraiva está com alguns problemas, então vamos falar. Eu mesmo vou falar sobre o Fernando Lázaro. Eu acho uma aposta do Corinthians, sem dúvida alguma. Uma aposta do Corinthians, uma aposta. Se vai ser certeiro ou não, a gente vai ver. Só que o Corinthians está num ano que ele não pode fazer aposta. Não pode fazer aposta. Ele está no Libertadores, direto na fase de grupos, né? Precisava de um técnico mais cascudo, no meu entendimento. Por quê? Porque o Corinthians fez poucas contratações, mexeu pouco. É um time fraco, não é um time forte, e é um time que precisa muito da questão tática ali. Não sei se o Fernando Lázaro tem essa 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 visão do Corinthians que a gente está tendo aqui e, e é isso. Agora, falando do São Paulo, por exemplo, São Paulo é outro time que contratou demais também, mas também precisava, porque um bando de mosca morta, vamos dizer, tô brincando. Porque é o seguinte, o São Paulo, na verdade, ele está investindo em gente mais desconhecida, né? Contratou Jackson Rodrigues, contratou um Alan Franco, que não é aquele Alan Franco que passou pelo Atlético Mineiro, está investindo em um time mais jovem, né? São Paulo que estreia contra o Ituano no próximo domingo na HBO Plus, né? HBO Max, também escrita como TNT Sports. É isso, cara. O futebol
É um negócio impressionante, porque um ano você tá com um time tinindo, um time quase que campeão, no outro ano você tem que reformular todo por conta de muitos problemas aí administrativos também, né? São Paulo passa por isso de uma maneira bem, bem histórica, vamos dizer assim, porque nos últimos anos foi sempre assim, foi sempre assim. É, e é isso. Meu caro Saraiva, você está me ouvindo ou não? Ô, Giovanni, vamos tentar aqui. Eu tô com problema na parte de vídeo aqui, mas eu acho que o áudio eu consigo enviar aí para você e eu acho que chega bem aí. Em Pode questão do falar. campeonato, em questão do campeonato carioca, só para fazer um fechamento no que eu tinha falado lá, eu acredito que está entre os Ah, quatro grandes do Rio novamente e Flamengo vem como favorito, despontando. Em questão aí do Corinthians, você falou da efetivação aí do Fernando Lázaro. Fernando sim, Lázaro já fez uns bons trabalhos em questão a dirigir o time principal do Corinthians e pode ser, como você mesmo disse, uma aposta. A gente vai saber com o tempo, mas era o mais lógico, né? Nesse momento, talvez contratar um jogador, um treinador que já vem fazendo esse acompanhamento do elenco e já está lá dentro há muito tempo e tem interação de tudo como funciona o clube. Talvez pela questão da participação direta numa fase de grupos de Libertadores, seria mais viável a contratação de um técnico mais experiente também. Mas temos aí no Campeonato Paulista os quatro grandes também despontando dos demais, com um certo favoritismo palmeirense para buscar mais esse sim. título. E em É. relação ao Campeonato Mineiro, só para falar antes que eu perca o sinal aqui Mineiro é novamente, semana que vem. só para falar do Mineiro, nós vamos fazer depois um apanhado na frente, né, do É. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que deve vir aí também com os três, América, Cruzeiro e Galo despontando, mas a gente fala dele semana que vem. E no Então, Campeonato Gaúcho teremos também, né, Giovanni? A estreia também do Luiz Luizito Soares. Soares, né? Sim, Vamos estar aí acompanhando também o Campeonato Gaúcho pela questão da presença ilustríssima de Luizito Soares. sim. Sobre o Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho, a gente fala na semana que vem, porque eles vão começar lá para o dia 21. Então, até lá, a gente já tem duas rodadas de Carioca e Paulista para poder falar. É o seguinte, meu caro Saraiva, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho do formato do Campeonato Carioca, que é um negócio de doido. Campeonato Carioca é o seguinte: joga primeiro e segundo turno. Primeiro turno, Taça Guanabara. Segundo turno, aliás, segundo turno não, é Taça Rio, né? Taça Rio, segundo turno. E aí ganha-se. Quem ganha a Taça Guanabara e a Taça Rio não vão para a final do Campeonato Carioca. Simples assim. E depois disso tudo, na classificação geral, os quatro primeiros colocados vão fazer uma semifinal e depois a final. Ou seja, tem chance do Campeonato Carioca terminar com um campeão, não sendo campeão da Taça Guanabara e nem da Taça Rio. É para os gênios do futebol explicar. E no Campeonato Ô, Giovanni, Paulista, eu acho, oi, eu acho que esses esquemas, como você disse, pode ter três campeões diferentes no mesmo campeonato, né? Eu acho que pode, quem fez o campeonato, nem a pessoa entende o que ela fez, na verdade, viu? é verdade. É, agora, no Campeonato Paulista, o esquema é o mesmo dos últimos anos, fase de grupos, né? Só que os times não jogam entre si, os times jogam com os grupos, com os outros grupos, os times dos outros grupos, e aí os dois que somarem mais pontos ao final de 12 rodadas passam para as quartas de final, fazem um jogo só entre eles, e depois vai para a semifinal, mais um jogo, e depois a final tem dois jogos. Esse é o sistema no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, para mim, Palmeiras é franco favorito mais uma vez. Palmeiras para tentar chegar aí na quarta final consecutiva e no terceiro título de Campeonato Paulista consecutivo. É claro, mostra-se a diferença de administração que é Palmeiras para Corinthians e, e São Paulo. É, agora, meu caro Saraiva, é o seguinte: o Corinthians tem uma estreia facinha no domingo. O Corinthians vai em Bragança Paulista jogar com o Bragantino.
Talvez, ô Giovanni, dos times aí de interior, é, talvez seja o time hoje, talvez até mais do que a gente viu aí pelo Campeonato Brasileiro, pela presença Uhum. na Libertadores, que a gente tinha os quatro grandes aí, né? O Santos se figurando. Hoje o Bragantino, me desculpem os santistas, mas hoje o Bragantino está um pouco à frente do Santos. Então eu Ó, acredito que, polêmica. olha a polêmica, olha a polêmica. Mas eu, Polêmica. mas eu acredito Bragantino que o maior que o Santos. Bragantino, não, não é maior que o Santos, mas está no momento melhor do que o Santos. Bragantino É. vem despontando, é o que você acabou de falar. A questão da estrutura administrativa do clube favorece bem o desempenho do Red Bull Bragantino. Vamos É, falar aí a só marca, né? lembrando que Porque Bragantino e as, mí- Corinthians. Oi? vamos falar a marca, né? Porque as mídias maiores não falam a marca, né? O clube, a empresa vai lá, compra um clube de futebol, investe milhões lá dentro e aí depois não querem falar por questão de patrocínio, né? Red Aí tem que Bull ver Bragantino. incentivo, né? Red Bull Bragantino que tá sem Maurício Barbieri, treinador, que foi pro Vasco. Agora contratou um treinador português que eu esqueci o nome dele. Muito bem. Bragantino e Corinthians é o primeiro jogo. Red Bull Bragantino e Corinthians é o primeiro jogo da Record nesse ano de 2023 lá no Campeonato Paulista. O São Paulo joga com Ituano às 6h30 da tarde, domingo. Vamos falar só dos times grandes, né? Palmeiras e São Bento no sábado, 6h30 da tarde, que é um dos jogos exclusivos lá da TNT. A TNT tem dois jogos exclusivos por rodada. E Santos e Mirassol, 8h30 da noite, deve ter lá uma homenagem a Pelé na Vila Belmiro. Meu caro Saraiva, é o seguinte, considerações finais, ratificando. Quem que você acha que ganha o Campeonato Carioca e quem você acha que ganha o Campeonato Paulista? Campeonato Carioca, eu acho que não tem muito o que dizer, né, Giovanni? Flamengo ele é o favorito para todos os torneios que ele vier a disputar nesse ano, inclusive o Mundial de Clubes. Coloca o Flamengo hoje, talvez, com boas possibilidades de enfrentar de igual para igual o Real Madrid e se sagrar campeão mundial. Lembrando que o último campeão mundial, Giovanni, para sua alegria, time brasileiro, foi o Corinthians lá em 2012. E desde lá, nenhum clube sul-americano passou a vencer o Mundial de Clubes. Em questão do Campeonato Paulista, nós temos o outro grande aí que disputa, né? Eu acho que de igual para igual, podemos falar assim, contra o Flamengo, que é o Palmeiras, né? Se bem que o Flamengo se reforçou e o Palmeiras perdeu jogadores importantes, né? Vamos deixar aí mais para frente para a gente falar Sim, sobre isso. perdeu o Mas Gustavo hoje, Scarpa, perdeu perdeu. outro jogador hoje, o que eu esqueci agora o nome, mas a gente pode pesquisar Não, depois e perdeu o apontar Endrick, mas o Endrick vai estar. Vendeu. podemos apontar que hoje sai o outro também, viu? O mesmo time que levou o Gustavo Scarpa levou outro jogador do Palmeiras hoje. É, Depois a gente fala. depois a gente pega essa informação e passa. Levou mais um jogador hoje. Então o Exatamente. Flamengo se reforçou e o Palmeiras está com desfalques. Então, assim, apesar disso, o Palmeiras é favorito para o Campeonato Paulista, como você também disse, para um tricampeonato paulista aí, podendo chegar à quarta final consecutiva e quem sabe o tricampeonato. Palmeiras e Flamengo ainda dominam o futebol brasileiro. Ainda domina o futebol brasileiro, mas acho que hoje a distância vai ser encurtada. Não, hoje não. Esse ano, né? A distância vai ser encurtada porque o que as SAFs do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, e outros grandes clubes aí fizeram nesse mercado vai encurtar essa distância, sem dúvida alguma. Pode não ser para esse ano, mas talvez para o começo do ano que vem, talvez para as próximas duas temporadas, talvez. Mas essa distância vai ser encurtada. Se esses caras não abrirem os olhos, inclusive o Palmeiras está devendo Penharol, né, do Uruguai. É, Mas isso é uma outra só lembrando história. aí que, como você mesmo disse, esses clubes SAFs, na verdade, eles medem o retorno a longo prazo, né? Então, assim, pode ser que o clube não tenha resultados esse ano, mas vai fortificar e frutificar resultados favoráveis nos próximos anos. A gente pode depois fazer um programa também exclusivo aí para falar um pouco sobre as SAFs, né? Vamos fazer sim. Mas vamos fazer sim. Mas acho que aí já para mais para o começo do Campeonato Brasileiro seria bom.
O meu caro Saraiva, muito obrigado. Vamos deixando aqui a primeira transmissão do Spotify, vamos finalizando, pedindo aqui para o pessoal nos seguir no Spotify, nos seguir no YouTube, comentar, curtir, compartilhar. E é isso, para ajudar o Sempre nosso. acompanhar e curtir, deixar os seus likes em todas as redes sociais, Giovanni. E eu deixo aqui para você o envio de uma água de coco geladinha que está na minha mão para você, meu amigo. Pois é, o cara tá numa região praieira e ainda me fala de água de coco. Ai, tá difícil. Meu caro Saraiva, valeu, até mais. E é Abraço, isso. meu amigo. Mesmo com problemas técnicos, nós estamos aqui, sempre juntos Tivemos e alguns unidos, probleminhas técnicos, mas estamos juntos sempre fazendo as coisas aqui. É isso. sempre pelo nosso CV Connect Até sucesso. mais. Segunda-feira a gente está de volta. Até.